E eu sempre falo pra galera o seguinte, tudo que você estuda precisa virar música. Senão é um peso inútil que você está carregando, Exato. né? É, o Kenny Werner, você conhece esse pianista, Conheço. né? Ele tem aquele livro dele, Effortless Mastery, Uhum. que vira um workshop, né? Sim. Que ele, inclusive, na Berkeley, ele tinha uma masterclass lá que as pessoas podiam chegar e a discussão era sobre isso, né, cara? Tocar sem esforço. E o livro inteiro é sobre, cara, você precisa subir sem ego. Se você começa a bocar, preciso tocar aquilo, preciso evocar aquele exercício, aquela frase, eu sei que isso aqui, agora eu vou impressionar, porque essa frase, cara, você está começando a colocar a ansiedade. Exato. E é impressionante como na música a ansiedade ela te arrebenta, né? Porque por um tempo as pessoas acreditavam, isso aí já não estou falando nem mais de música, estou falando de em tudo na vida, que a Uhum. ansiedade era boa em algum momento porque tirava você da inércia. Uhum. Mas hoje já se sabe que a ansiedade em nenhum grau Nenhum. ela traz benefício. Nenhum. Então é o seguinte, cara, você precisa ser proativo, tudo. Mas se você sai do estágio do onde você está fazendo isso, né, música, se divertindo, trocando a experiência, e você começa a colocar essa pressão, essa ansiedade, você começa a tocar mais duro, você começa a errar, sua mão começa a ficar gelada, você começa a suar. Daqui a pouco a sua performance está arruinada, porque você começa a tocar mal, e por estar tocando mal, você vai tocar pior e entra num buraco, né, meu amigo? Quanto mais a gente toca música instrumental, que a gente é muito protagonista quase que o tempo inteiro, né? Junto com a banda ali, está puxando o tema, está Sim. improvisando. Cara, se você não sai desse estágio, se você não consegue se colocar nesse ponto de relax, né, cara? Tô tocando, fazendo, Você tô me não conecta. divertindo. Tu não vai tocar uma hora de show de instrumental, bicho. Não vai. Não vai. Não vai se conectar nem na primeira música e vai terminar a última totalmente frustrado, voltando para casa e falando que noite horrível, cara. É. Isso acontece, olha, em São Paulo tem muitas casas de jazz e lugares que você vai lá para jam. E geralmente tem os dias que, por exemplo, na terça-feira tinha o Jazz nos Fundos. E o Uhum. pessoal se juntava lá com os instrumentos, vou dar a canja. O problema da canja é que é o seguinte, a maioria prepara algo para tocar. A maioria diz, eu toco tal tema, em tal tonalidade, e eu tenho umas ideias prontas para isso. Você já se ferrou aí. Infelizmente. O que acontece? Quando você vai para uma jam é totalmente uma interação. O certo é você subir e tipo criar uma coisa completamente nova. Só que por conta da maioria das cabeças querendo criar vamos seguir a forminha, vamos fazer isso aqui porque ninguém se... Não era para ser assim. A jam é assim, vamos puxa alguma coisa ou pega a forma de uma música e cria uma outra coisa. Toca em outro estilo. O que a gente precisa para subir para tocar numa jam? Ter vocabulário, conhecer harmonia, é conhecer toda essa base que falamos aí. Isso vai te preparar para qualquer situação. Começou a música, opa, que eu já saquei. Ah, o cara tocou tal coisa. Putz, aqui finalizou. Você pegou na mão do cara ali a mudança. Cara, tem coisa melhor do que isso? Do que você perceber no ar. É como se você estivesse ouvindo um cara falando uma língua e você, cara, tô sacando, agora eu saquei o que o cara tá falando, agora faz sentido. Na música é a mesma coisa, a gente trata sobre vocabulário, sobre experiência, ouvir estilos diferentes. Você quer tocar funk, mas você não internalizou a sensação de funk dentro do seu peito. Você não quer tocar ritmos de forró, você vai tocar numa banda que vai tocar qualquer estilo que seja. Você tem que internalizar aquele pulso. Você tem que Uhum. entender e criar essa conexão. É uma conexão emocional que faz com que você interaja de forma mais pura possível. E a partir do momento, que eu criei aqui, eu tenho umas frases de 251 aqui para aplicar, você pensou nisso aí, você já desconectou. Isso vai acontecer num papo, isso vai acontecer numa gig, vai acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa que você tente preparar antes, além da ansiedade, ela vai te travar. Você vai ficar buscando o lugar certo para aplicar aquela Sei. coisa que aí nunca vai chegar, É. porque você não vai ouvir isso. E esse assunto que a gente está falando aqui, galera, aqui foram 60 e poucos episódios. E todo músico que passou por aqui, que improvisa, você vai ouvir falar a mesma coisa, né? E é comum muito chegar num estúdio. Eu, por exemplo, os meus álbuns que eu gravei, instrumental, sempre é ao vivo. E a gente sempre grava dois takes.
Adivinha qual o take que a gente escolhe? Primeiro, sempre. Porque você vai lá, o primeiro você tá, cara, daqui a pouco, o segundo, você já começa a pensar muito, né? Exato. Você já começa a ter a referência do primeiro, aí você começa a se atrapalhar. Mas eu já não acho, putz, já não conectei tanto com o primeiro. Por isso que eu faço essa sessão. Pega o celular, aperta o REC, bum. É essa situação que você vai enfrentar numa jam. 3, 4 do batera, é isso. Você só tem um take, cara. Aham. Sabe? Você só tem um take lá. Você vai fazer o show com o Ed Moss, você vai pedir: Ed, vamos fazer a boa aqui no show? Vamos fazer a boa aqui com a Black Hill? Vamos pedir. Essa daqui eu não saquei. Passa aí o acorde. Não vai ter esse momento. E, cara, tem um documentáriozinho do Brad Mehldau, não sei se você já viu no YouTube mesmo. Tipo um vlog dos shows dele, né, cara? E tinha um batera que tocava com ele, que todo show ele se gravava. E terminava o show, ele ficava ouvindo aquilo. Isso começou a irritar o Brad Mehldau. Falou, cara, eu vou jogar esse teu Walkman fora, bicho. Pô, tocou, cara, esquece isso. O cara, não, bicho, eu tô querendo me analisar aqui. Eu entendi essa situação. Sim. Eu gosto também de gravar e me analisar, mas tem uma hora também que tem que let it go, bicho. Deixa, né, cara? Ah, Ficou ali, cara, menos cobrança. Porque tem gente que o nível de cobrança é tão grande que isso destrói a vida musical do cara, destrói. né? E vai deixar ele cada vez mais inseguro, porque ele tá querendo melhorar uma coisa que ele vai fazer repetidas vezes e vai querer melhorar cada vez mais. Isso vai trazer uma insegurança, porque ele vai pensar que tudo que ele for fazer agora daqui para frente, ele vai ter que preparar o suficiente para chegar nesse nível que ele quer. E na verdade, música não é isso. A criação, esse lado espontâneo, é uma coisa até que eu consigo separar os dois tipos de aluno, assim. O que vai querer ser um músico criativo espontâneo, que vai para improvisação, e o outro que quer só uma sequência de exercícios e vai repetir aquele para ele vai, nossa, é muito bom, cara, eu tô tocando legal isso. Tá ok Que é um também, né? músico que não vai improvisar. Sim. Ele vai executar música, que boa parte dos que tocam, por exemplo, músicas solos de outros guitarristas que transcrevem muito bem, é o que fazem. E para eles isso está alimentando e tudo bem. Tá tudo bem. Mas o cara que vai improvisar, ele já tem um lado autodidata nele mesmo, assim. A gente vai ter que manifestar cada vez mais. Por que você está sentindo isso? Quando você tocou tal, é fácil perceber, porque o cara vai chegar com o exercício, cara, eu vi que isso aqui se conectou com isso, então isso tem relação com aquele outro acorde. Eu vi esse acorde aqui, então tem a tríade Mi menor aqui sobre o Dó, e aí você consegue fazer as... Aí esse é o cara. Esse é o cara que vai ser criativo, é o que vai pegar o arranjo e vai querer levar para outro lugar. Então, quando a gente entende que tem esses dois perfis, eu não vou forçar um cara a aprender improvisação se o cara quer executar exercícios técnicos, Sim. tocar frases. Você conhece um guitarrista chamado Wolfgang Muffspiel? É isso. Ele é alemão, mas por caso a galera não conheça, depois dá uma pesquisada. Um excelente guitarrista, violonista também. Ele estudou na Berkeley há uns 30 anos atrás. Ele ficou muito amigo, foi aluno do Mick. E eles ficaram muito amigos, né? Gravaram um disco juntos. Gravaram um disco juntos. Mas olha que legal. Ele foi lá na Berkeley como um artista convidado, tem muito isso, né? Fica a semana lá. E eles resolveram fazer um show, ele e o Mick, no auditório lá, sem nada combinado. Cara, o show foi assim, cara, incrível, o pessoal aplaudiu de pé. E eu não sei se você conhece mais assim, cara, a personalidade do Mick. Eu estudei com ele 2 anos, então eu tive muita proximidade com ele. Ele era um cara muito difícil de lidar. Sim. Muito problemático, bipolar, essas coisas. Nunca casou, nunca teve filho. Um cara muito solitário. E isso refletia muito a vida dele, assim, cara. Tinha dia que ele estava super bem, te zoava, no outro dia você fazia ela com o cara, ele não falava quase nada, assim. Mas ele me disse que ele dava muito mal com fazer um show e se ele fosse num show, ele improvisasse 6 músicas e em 4 ele fosse mal, ele ficava 6 meses arrasado, entendeu? Sim. Isso levou com que ele cada vez mais fosse deixando de se apresentar, de tocar. E ele, cara, é um músico de ponta, tocou com Michael Brecker, tem os álbuns dele, fez um álbum com Hal Crook, você já viu? Hero Worship. Ele cada vez mais foi se isolando em função dessa cobrança dele. Quando ele fez esse show que, meu irmão, vamos tocar o que a gente quiser aqui. Cara, foi uma coisa assim. Eu até gostaria de achar. Tem isso, tem no YouTube, cara. Vou tentar procurar novamente. Mas você vê, né? Um cara desse patamar
um músico dessa qualidade, um didata que influenciou o mundo inteiro, sofreu com isso a vida toda, cara. Sofreu. Tem vários músicos. A gente vê, cara, os ícones, né? Esses caras que são ícones, você pega um Joe Scofield, um Pat Metheny, 40 álbuns. Esses caras aprenderam a lidar com tanta coisa atrás da música, né, cara? Eles amam música, praticar, tocar, mas e essas outras coisas? Quanta gente boa que tinha no cenário na época que eram até melhores que esses caras e sumiram. Sim. Eles conseguiram lidar com essa pressão, né, cara? Toda. Isso é uma coisa muito doida, né? Porque todo mundo, você conhece gente que era incrível e sumiu, não conhece? Pô, tinha um guitarrista da pesada, cadê o cara? Sim. Subiu, tá fazendo outra coisa. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.